Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Maria Leopoldina, diretora da BRH Centro-Oeste Paulista. Em nome da associação, agradeço a participação de todos vocês neste webinar para falar sobre o trabalho pós-pandemia, possibilidades, oportunidades e desafios. Agradeço a disponibilidade dos palestrantes que trazem aí o seu conhecimento para compartilhar com a gente, né, Alex e Wagner. Esse encontro virtual faz parte de uma série elaborada pela BRH e suas regionais para trazer informação e melhores práticas nesse período de Covid-19. E antes de mais nada, vamos agradecer ao nosso patrocinador da regional, a Scaffold Education, e os patrocinadores de gestão, AC Camargo Cancer Center, Consiga Mais, Lirette Harrison, Propay e Universo Gestão de Saúde. Então, aproveito e convido a todos a conhecerem mais sobre a BRH e as nossas ações, né, para a comunidade de recursos humanos. Então, entrem em nosso site para conhecer mais sobre a BRH. E agora eu quero falar um pouco sobre os nossos palestrantes. Então, vamos começar aqui pelo Alex. Alex Souza Bertoldi é sócio-diretor da Bertoldi Negão, Gestão e Desenvolvimento. Atua como consultor em projetos de desenvolvimento organizacional, coordenando e executando projetos nas áreas de gestão de pessoas, desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de indicadores para avaliação de potencial e resultados, definição de estrutura organizacional, mapeamento e melhorias de processos. Atua também como docente convidado em programas de pós-graduação em instituições como FAI, UFSCar, SENAC, INAGE, INEPAD, Uniararas e UBS. É mentor e colaborador da Founder Institute e do Sevna City. Atuou como coordenador e docente nos cursos de pós-graduação em gestão de pessoas, gestão de negócios, em saúde e gestão de unidade de urgência da FAAP Ribeirão Preto. É mestre em ciências pela USP de Ribeirão Preto e graduado em psicologia também pela USP de Ribeirão Preto. Então, esse é o Alex Bertoldi. E o Wagner Souza, que é um outro palestrante que estará contribuindo com a gente, é consultor de remuneração na Votorantim Cimentos, especialista em gestão estratégica de pessoas pela FGV e atuou também como business partner, gestão de orçamento de pessoal e people analytics em empresas como Ambev e Bumbo. Então, sejam muito bem-vindos, Alex e Wagner. E antes de passar a palavra para os palestrantes, eu peço que os participantes coloquem suas perguntas no chat, né? Para que a gente possa responder posteriormente. Após o que eles vão colocar, a palestra deles, a gente vai estar abrindo aí para eles responderem as perguntas. Então, peço aí que vocês já vão colocando aí no chat e depois a gente passa para eles estarem respondendo, ok? Então, vamos começar agora com a apresentação, né, pelo Alex Bertoldi. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Leopoldina. Boa tarde, Wagner. É um prazer estar aqui participando desse evento da BRH. Né? Queria falar boa tarde aos participantes também, em especial ao meu querido amigo Munhoz ali. Né? É um prazer estar aqui com vocês, falando dessa temática, dessa questão que envolve o trabalho pós-pandemia, né? E esse acho que é um ponto que tem aguçado muito o dia a dia dos profissionais de RH, das consultorias, né? E também dos professores. Eu, como professor, também tenho me questionado muito sobre para onde vamos nesse processo, tá? Então, no meu tempo inicial aqui, eu queria trazer para vocês um pouquinho a contextualização de como esse webinar foi construído, né? Como a gente começou a conversar isso lá no finalzinho de abril, início de maio, e para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês para ter um guia aqui rápido da nossa conversa, tá ok? Só um minuto, deixa eu só selecionar aqui. Legal. Bom, eu queria só chamar a atenção para o ponto que eu coloco aqui. Quando eu falo do trabalho pós-pandemia, eu até fiz questão de colocar o pós-pandemia em vermelho, né? Porque acho que a gente ainda está longe de realmente entender o que é esse pós-pandemia. Acho que nós ainda estamos inseridos nela, né?
Então, quando a gente pensa nessa questão de pós-pandemia, a gente está olhando para um horizonte, talvez, dos próximos 2 ou 3 anos, né? Porém, para mim, o subtítulo da nossa conversa aqui é muito interessante quando a gente fala de possibilidade, oportunidade e desafio. Acho que o principal ponto aqui que eu quero enfocar é que, na verdade, acho que a gente não tem ainda uma receita pronta, né? Tem que tomar muito cuidado com a perspectiva de dizer, olha, vai acontecer isso, e principalmente com algumas posições radicais. Acho que a gente vai, a minha proposta aqui é que a gente possa, nessa próxima hora juntos, discutir um pouco melhor as possibilidades que vocês estão visualizando, as oportunidades que eu tenho identificado e alguns desafios também, né? Eu fiz uma linha do tempo para explicar um pouquinho a nossa história aqui, né? Então, muito do que eu vivi, e aí eu vou transpor para essa linha do tempo aqui, e um pouquinho do contexto desse webinar também, né? Em março, quando tudo começou, como as atividades começaram a ser suspensas, me recordo, dia 16 de março, estava em Araçatuba, num cliente, e aí comecei a receber o contato de outros clientes de algumas atividades que eu tinham previstas para aquela semana, e aí começou a surgir a questão do, olha, vamos suspender as atividades, vamos suspender os treinamentos, vamos suspender isso, e ao mesmo tempo, né, muitos clientes pensando, olha, o que a gente vai fazer? Vai para home office? Não vai? Isso é uma questão de uma semana, de 2 semanas, o que fazer, o que não fazer, né? Então, começou em março aquele turbilhão de dúvidas do que fazer, né, do como proceder naquela situação. E muita gente tomando decisão rápida do tipo, olha, suspende, faz isso, faz aquilo. Então, março, eu falo que a segunda quinzena de março foi um verdadeiro turbilhão. Muitas pessoas achando que seria por uma semana ou por 2, né? Analisaram aquele cenário numa perspectiva de que 1 ou 2 semanas as coisas retornariam, né? E aí a gente começou, e eu como consultor comecei a ser demandado para muitos clientes, olha, o que fazer? O quão sério é essa situação? Em abril, quando começa o mês de abril, né, as coisas já estão mais consolidadas de que o problema é altamente complexo, as dúvidas ainda persistem, né? E eu, muito pelo meu trabalho como consultor, mas também como professor, os meus alunos, a gente começou a fazer algumas trocas com empresas, com outras consultorias, para entender o que estava acontecendo, né? E que práticas cada uma estava adotando. O governo soltando definições, aí no final de março, já em abril, aquelas questões de suspensão de contrato, ajuste de outras questões e as dúvidas perdurando. E aí, nesse meio, eu falei, olha, eu preciso entender como é que está essa galera que está em home office. Foi aí que nós tivemos a iniciativa de realizar uma pesquisa no dia 14 de abril, né? Porque já tinham pessoas em home office, eu quero entender as pessoas que até aqui estão em home office, ou seja, completando aproximadamente 30 dias, como que elas estão vendo esse cenário. Porque eu tenho uma posição que para mim é muito importante, acho que a gente precisa investir muito na produção de pesquisa e de informações mais específicas para a gente entender o que realmente está acontecendo. Quando você fica numa visão muito geral, você corre o risco de tomar decisões baseadas em algum modismo, em algum impulso, né? E aí realizamos uma pesquisa com pessoas que estavam em home office, né? Foi uma pesquisa muito vinculada à minha rede de relacionamento, né? Bem simples, bem rápida de ser respondida, né? E analisando esses dados. No final de abril, eu fiz eu comecei a divulgar essa pesquisa para outras pessoas que trabalhavam com RH, inclusive coloquei no grupo da BRH, que eu faço parte, junto com a Leopoldina, divulguei para o pessoal, e aí uma das primeiras pessoas a me dar um feedback foi o Wagner, depois ele conta um pouquinho disso também, dizer, olha, legal, né? E aí, com essa divulgação, esse assunto começou a ser fomentado. Primeiro porque a pesquisa trouxe alguns dados bem interessantes, né? O que as pessoas estavam relatando? Sim, estou trabalhando mais em home office do que no trabalho presencial, do que quando estava na empresa. Porém, acho que o meu trabalho está melhor do que estava quando estava na empresa. E eu estou mais satisfeita com o trabalho. E muitos, já naquele período ali, por volta do dia 14, 15 de abril, já sinalizavam a intenção ou o desejo de permanecer ou em home office permanente ou em home office parcial, né? Porque eu acho que o Wagner vai trazer um pouco disso também, pela vivência dele numa grande corporação, né? A gente sabe que quando a gente pensa em esse processo de implantar um sistema de home office, isso leva meses para se organizar e se estruturar. E muitas empresas estavam com isso tendo que ser resolvido rapidamente. E aí o que aconteceu nesse processo? Né? O que chamou a atenção das pessoas, né? Se essa questão do home office seria ou não seria permanente,
né? E quanto tempo ela duraria, e todo esse cenário. E aqui, pessoal, lógico, né? Considerando o contexto aqui que eu estou trazendo para vocês, né? Nós estávamos ainda discutindo, a partir da divulgação dessa pesquisa, né, que dados que estavam trazendo e o que as empresas estavam pensando em fazer, né? Eu tive, por exemplo, situações de clientes que já definiram por uma desmobilização total, significa não retornam mais para o modelo anterior, então desmobilizaram mesmo, entregaram o prédio, já começaram a fazer esse movimento mesmo em maio, e aí outros clientes que estavam bem resistentes, inclusive, a lidar com a condição do home office, né? Porém, as pessoas, de alguma forma, vivenciaram isso de forma intensa. Agora, em junho, alguns outros estudos similares ao que a gente havia feito, divulgado também, eu comecei a ter contato com esses estudos similares, né? Teve um estudo do LinkedIn, acho que alguns de vocês devem ter lido sobre ele, outras consultorias, outros trabalhos, que começaram a sinalizar nesse sentido. Olha, as pessoas estão dizendo que gostariam de continuar em modalidade home office. Olha, essa questão do home base, do home office, ele é uma tendência. Olha, o trabalho não vai voltar mais da mesma forma, né? E aí, em junho, a gente está aqui, né? Que é o momento que nós estamos aqui nessa discussão, trazendo para vocês uma coisa que eu acho que talvez seja um ponto importante para mim. Primeiro, né? Estamos refletindo o que fazer, né? Eu falo que o pessoal tem usado muito uma expressão, a gente vai retornar. Eu falo que talvez eu prefiro usar a palavra reconstruir. Eu acho que talvez a gente tenha um grande desafio de reconstruir práticas de RH. Antes delas retornar, acho que talvez o retorno não será viável. Não se trata aqui de uma perspectiva pessimista, mas eu acredito que a gente vai ter um trabalho de reconstrução e não de retorno, né? Então, nessa perspectiva, ao longo aí do mês de junho, né, eu venho pensando e buscando esses contatos, essas relações aí por meio das redes que eu participo, de trocar informações com pessoas que estão inseridas em diferentes contextos, em diferentes cidades, em diferentes localidades, para dizer, olha, o que tá sendo feito, né? Então, recentemente até coloquei uma pergunta, inclusive quero agradecer ao pessoal da BRH pelo apoio, que rapidamente me respondeu sobre subsídio de teste, quem estava subsidiando, quem não. Então, está sendo um grande laboratório de descoberta, né? Então, eu falo que quando a gente pensa em relações de trabalho no médio e longo prazo, o que eu percebo é que nós temos muito a pensar e muito a colaborar, né? E foi por isso que eu gostei muito da possibilidade de partilhar com vocês nesse webinar, como um dos palestrantes, como um dos debatedores do assunto, né, de como que a gente pode organizar essa reconstrução das práticas de RH e principalmente como a gente consegue construir essa prática mais colaborativa num cenário em que ele se mostra altamente desafiador, né? Eu acho que a discussão é muito mais ampla do que se as pessoas vão continuar ou não trabalhando em casa, né? A gente tem que pensar mesmo realmente em qualidade das relações, qualidade do trabalho, né? E olhar para isso. Então, por isso que eu estou aqui com vocês hoje, aceitei esse convite e a oportunidade de debater com o Wagner, porque acho que a gente tem um futuro para descortinar, né? Eu acho que a gente precisa, como profissionais de RH, e acredito que muitos dos que estão aqui me ouvindo estão diretamente relacionados a essa atividade, a gente tem um grande desafio de começar a descortinar esse futuro, né? A gente sabe que, por exemplo, reposicionamento de práticas de remuneração, revisão de modelos de treinamento, são elementos complexos quando se fala de uma organização, mesmo de uma organização pequena, de uma organização grande, então, ainda mais complexo. Então, isso vai demandar uma condição para que a gente possa realmente pensar no que tem pela frente, né? Eu não gosto muito de futurismo, eu acho que o futuro se constrói e não se prevê, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Então, Maria Leopoldina, para encerrar um pouquinho o que eu tinha para fazer inicialmente, a proposta, eu acho que quando a gente pensa em elementos de futuro do trabalho, o que vem aí nesse período pós-pandemia, acho que a gente tem um desafio grande de construir uma lógica mais colaborativa e pensar como nós vamos reconstruir as práticas de RH num contexto que demanda planejamento de longo prazo com cenário de alta estabilidade. Acho que essa é a minha provocação. Quero ouvir muito também o Wagner, que está literalmente na frente de batalha, está ali à frente desses processos nas organizações, para que a gente possa também ter essa condição de trocar e contribuir. Tá?
Então, basicamente era isso. Espero que tenha ajudado, né? E fico à disposição. O Alex, eu acho que a provocação é muito veio a calhar e é muito interessante. E principalmente o que você colocou de construção. Então, nós sabemos, né, a gente tem ouvido, tem lido muito a respeito, e a gente sabe que não será um retorno, tanto que está se chamando de novo normal, né? Uhum. Mas esse novo normal, ele terá que ser construído, e cada um dentro de uma realidade. Então, eu acho que a troca, né, inclusive se os participantes puderem estar colocando o que estão vivendo, quais são as questões, quais são as angústias que estão sentindo, né? Para quem já está tendo esse retorno de pessoas que estavam em home office, retornando realmente para a sua posição de trabalho, compartilhe com a gente, né? Que coloque aqui no chat para a gente alimentar esse debate e ver também o que se está construindo, né? Bom, agora nós vamos passar para o Wagner colocar aí a experiência dele, né? Eu acho que isso é muito rico a gente ouvir de quem está vivendo isso na pele. Fique à vontade, Wagner. Olá, pessoal. Boa tarde. Quero reforçar aqui o meu agradecimento à BRH, ao Alex, por compartilhar esse momento, acho que tão rico, né, para nós profissionais. Cumprimentar também o pessoal que está aí assistindo a gente. Eu quero iniciar por um gancho e uma frase até do que o Alex colocou, que eu acho que nós não somos, ou não existe, pelo menos, uma fórmula correta, né? Acho que nós não somos construtores, nós não somos uma fábrica de móveis planejados, né? Que a gente vai lá, tira a medida, entende os problemas e a gente entrega a solução perfeita, né? E tão mais importante quanto o destino, acho que é a jornada. Eu acho que é uma experiência riquíssima para nós, profissionais de recursos humanos. Estou tendo o privilégio de vivenciar isso nesse momento e o quanto de bagagem de aprendizado a gente pode ter, tanto na nossa vida ou carreira profissional, quanto na nossa vida pessoal, que também passou por um grande ressignificado nesse período. Né? E falando aí da questão do novo normal, eu acho que a gente tem que pensar num segundo novo normal, porque eu acho que o novo normal é agora. Porque a gente já está tanto tempo nesse modelo, a gente está tanto tempo, entre aspas, enclausurado, que a gente já está vivendo um novo normal. Acho que e isso já faz aí semanas, meses para alguns, tempos diferentes, mas a gente tem que começar a refletir isso para um segundo momento, né? Quem a gente quer ser ou que empresas nós queremos nós queremos ser quando as portas se abrirem. Eu acho que essa é uma provocação que eu tenho feito para mim, enquanto pessoa e até dentro da própria organização, né? Quando as portas se abrirem, quem que a gente vai querer ser? Acho que todos esses assuntos de modelos de trabalho, seja do home office misto, seja do home office full-time, total, home-based, e aí essa questão de empresas migrando da capital para o interior, do interior para a capital, desmanchando escritórios, criando pontos de encontro ao invés de grandes escritórios, eu acho que tudo isso surgiu baseado, sim, numa questão de pandemia, mas por uma outra constatação, que é de uma palavrinha chamada produtividade. Eu acho que a produtividade foi algo que derrubou ou pelo menos balançou muitas culturas, né? E aquela frase, né? Dá para ser online e dá para ser produtivo sem estar no escritório. Então, acho que isso é extremamente relevante a gente ter entendido, a gente ter vivido, e nessas provocações, nessas reuniões, nesses benchmarks que a gente participa,
a fim de buscar soluções e receitas prontas, né? Isso vem muito forte da produtividade. E uma das minhas grandes provocações nesse sentido é o seguinte: será que as pessoas elas vão ter a mesma produtividade e a mesma disponibilidade quando tudo isso passar? Né? A gente sabe que produtividade está inteiramente ligado a cenário, a motivação, e hoje as pessoas elas estão inseguras, algumas posições, independente da empresa de pequeno, médio, grande porte, algumas posições estão em risco, né? E isso faz com que a disponibilidade das pessoas também esteja diferente, né? Então eu tenho aí alguns senões em relação à produtividade. Eu acho que as empresas que tiverem aí tomando alguma decisão de futuro, de modelos futuros, de uma maneira sustentável, ela tem que considerar isso, né? Eu acho que ela tem que considerar que talvez a curva de produtividade ela não vai ser da mesma forma. E como entender isso, como trazer isso dentro da organização? Cada organização, de novo, tem a sua cultura, tem o seu tamanho, tem o seu segmento de business. Eu acho que a melhor forma de entender isso é exatamente o que o Alex provocou, é a questão de pesquisa. Vamos ouvir as pessoas que estão em casa, vamos vestir o sapato delas, né? Então, como que a gente consegue, dentro da nossa organização, entender como essas pessoas estão vivendo nesse novo modelo, mais dentro de casa, mais limitado, como que elas estão se sentindo, o que está faltando para elas, quais foram as ausências que mais pegaram, como que elas estão cuidando de si próprias nesse cenário. Eu acho que quando você aplica uma pesquisa dessa dentro do seu público, independente do formato da pesquisa, e você consolida, você analisa, você consegue ter um cenário mais direcionador de qual seria o modelo ideal para a minha realidade, para o meu mundo, né? E a gente não pode esquecer que a gente já tem algumas oportunidades imediatas, né? A gente já tem algumas digamos assim, algumas certezas nesse momento de algumas mudanças. E que a gente, enquanto RH, tem que aproveitar muito dessas oportunidades e dessas certezas que a gente já tem para a gente transformar isso em valor. Por exemplo, que eu elenquei aqui para trazer como oportunidade imediata, eu acho que o ressignificado da presença, né? O quanto o estar presente, o quanto o olho no olho, o quanto o touching teve uma relevância diferenciada nesse período e o quanto a gente pode, enquanto líder ou enquanto gestor, fazer com que as interações físicas sejam mais fortes, que elas sejam mais produtivas, mais ricas. Então a gente tem aí um grande insumo para trabalhar e isso já é um fato, não é algo que talvez vai acontecer depois, isso já aconteceu na minha visão. Né? A repriorização de valores. Acho que muitas pessoas dentro desse novo contexto repriorizou quais são as suas necessidades, repriorizou seus laços, as suas relações, né? Isso trouxe um autoconhecimento muito vivo. Isso aguçou muito a questão do autoconhecimento. De desafios que eu queria elencar aqui, que eu vejo dentro da minha organização ou em outros locais que a gente acaba trocando figurinhas, dentre vários pontos que a gente encontra em pesquisas, em LinkedIn, etc., eu acho que tem 3 que eu gostaria de elencar aqui, que a gente tem que colocar muita luz, que qual é o novo sentido de confiança, comunicação e autonomia, né? O que seria de nós, o que seriam das nossas organizações, das nossas lideranças, se a gente não tivesse uma comunicação assertiva, se a gente não souber qual é o nível de autonomia que eu tenho que colocar, que eu tenho que dar, que eu tenho que absorver também, e a questão da confiança, né, que impacta diretamente em modelos de liderança e de gestão que estão aí em choque nesse momento, né, principalmente líderes que precisam estar ali vendo, seguindo, microgerenciando, tendo todo o controle na mão, como sobreviver a tudo isso nesse momento, né?
logicamente, nessa nova fase aí que a gente vai viver. E sustentando todos esses desafios, a gente não pode deixar de não colocar como grande base disso a inteligência emocional e a saúde mental, né? Que tem sido tão, digamos, tão sensibilizada, tão provocada nesse momento, e como a gente consegue fazer tudo isso. Então, acho que esses desafios têm N coisas que a gente pode colocar, mas eu cito esses pontos de desafios como pontos que me chamaram muito a atenção e que eu acho que merece uma luz bastante especial do time de RH. Pensando num cenário um pouco mais longo prazo e de reflexos aí, eu sei que isso talvez esteja mais distante, mas toda mudança ela é muito longa, né? Ela é muito longa, ela é um processo, como eu falei, ela é uma jornada. E eu trouxe aqui 4 provocações para a gente, enquanto RH, para líderes, para redes de empresas, para a gente refletir sobre o reflexo disso. Será que a gente pode começar a pensar ou começar a refletir numa descentralização dos grandes centros e das fontes de mão de obra qualificada que a gente costuma ter? Né? Hoje a gente sabe que um pouco da história até que eu vivi, a gente nasce em determinadas cidades, tem alguma formação, etc., e a gente acaba tendo que fazer um movimento, uma mudança para outras cidades, para outras regiões, por conta de oportunidades, de um mercado, etc. E o contrário também, dependendo de onde a gente tem as nossas organizações, as nossas empresas, a gente não consegue mão de obra qualificada, ou a gente tem que pagar muito mais caro por uma transferência, o custo de uma adaptação. Será que no modelo que a gente está discutindo, de ser um pouco mais flexível, das pessoas poderem ser produtivas de onde quer que seja, a gente consegue refletir um pouquinho sobre, a gente pode imaginar, né, melhor dizendo, um modelo de trabalho mais descentralizado dos grandes centros, talvez não totalmente, mas acho que um pouco mais descentralizado do que é atualmente. Eu acho que a gente já teria muitos ganhos para muitas regiões do país. O segundo link nesse sentido é o quanto isso pode ajudar no quesito diversidade e inclusão. Hoje a gente sabe o quanto algumas organizações não estão preparadas fisicamente até para receber, para atender principalmente portadores de necessidades especiais. Será que a gente está considerando que esse novo normal a gente pode talvez ser mais inclusivo? Né, dando oportunidade para essas pessoas que têm mobilidade reduzida. Será que a gente está pensando nisso? Né? É uma provocação que eu tenho refletido bastante. Um terceiro ponto, perdão, mais dentro aí da minha caixinha, será que a gente vai evoluir ou vai amadurecer um modelo de remuneração mais baseado em produtividade e entrega e menos baseado em cumprimento de carga horária? Hoje a gente faz aí os contratos, né, de trabalho, todo mundo sabe, baseado nas horas semanais, nas horas mensais. Então a gente acaba remunerando pela presença ou pela disponibilidade muito mais do que pela produtividade ou pela entrega. De novo, sei de todos os pontos de legislação, etc., mas eu acho que são pontos para a gente começar a provocar. Puxa, eu tenho a ferramenta de uma remuneração variável. Será que eu vou conseguir em algum momento calibrar isso e deixar isso mais interessante? Ou a remuneração variável vai poder direcionar mais esse comportamento? Né? E aí eu vou ter um ganho absurdo no quesito produtividade e tudo mais. Né? E para finalizar a minha reflexão nesse sentido do longo prazo, eu queria trazer o seguinte ponto. O quanto a gente está entendendo, ou o quanto a gente pode começar a se preparar para receber aí uma geração que está vendo hoje os pais trabalhando de casa. Né? Eu acho que hoje a gente tem sobrinhos, filhos, enfim, netos, vendo os pais ou vendo as pessoas de referência dele, assistindo essas pessoas
dentro de casa, né? O quanto a gente pode começar a pensar em, ok, será que o meu modelo atual, ou se eu não fizer uma evolução, eu vou continuar sendo empregável para esse público que está vivendo esse cenário nesse momento, né? Então, eu acho que são provocações, são reflexões, talvez muito distantes, ou talvez muito a longo prazo, mas é muito desejável, eu acho que por uma grande maioria, né? E para coroar todos esses insights, todas essas provocações que eu vejo como oportunidade curto, médio e longo prazo, eu não posso deixar de falar que o grande percursor disso, a grande locomotiva disso tudo é o RH. Então, acho que são as pessoas que estão aqui, né? Então, acho que a gente tem muito esse dever de puxar, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente ganhou um chapéu de estratégia que a gente desejou tanto, né? E puxar isso como uma locomotiva mesmo e aproveitar esse momento, surfar essa onda, né? Além de, adicionalmente, aproveitar a oportunidade aí do quanto a gente teve que se unir enquanto RH, de todas as áreas, desde o recrutamento e seleção, a folha, a remuneração, a treinamento e desenvolvimento, todos os subsistemas estão tendo que se unir fortemente para vivenciar isso. E eu acho que o fruto dessa união, o valor dessa união, o ganho é imensurável, completamente imensurável. Acho que inicialmente são essas provocações que eu gostaria de trazer reflexões aqui. Você provocou e muito, hein, Wagner? Cá entre nós e Alex. Pois é. As provocações do Wagner, para mim, já dá mais uns 5 webinars, né? Mas eu vou trazer aqui, a gente está tendo muita participação, eu vou trazer algumas questões para vocês irem respondendo, até em função do tempo que a gente tem. Tem uma pergunta aqui do José Munhoz, Alex, especificamente para você, perguntando assim, a pesquisa que mencionou foi com clientes, certo? Tem uma medida hoje de quantos se mantiveram reinventando-se e quantos desistiram? Olha, é difícil mensurar assim, quantos, numericamente agora, terão dificuldade de dar essa resposta numérica. O que eu percebo, eu digo que eu tenho clientes em duas categorias de pensamento, vamos para responder a pergunta do Munhoz. Aqueles clientes que já entenderam que é hora de reconstrução, então já estão no processo, trazendo esses questionamentos que o Wagner fez, investindo no que eu costumo nomear como eficiência relacional. Então, por exemplo, fazendo práticas de, olha, vamos realmente preparar o pessoal para essa relação mais eficiente, melhorar a eficiência na interação das equipes, melhorar a eficiência das reuniões virtuais. Recentemente eu terminei um trabalho com um cliente que envolvia essa questão de melhoria da eficiência das reuniões, porque o pessoal digitalizou os problemas das reuniões presenciais, né? E esse é um ponto que foi bem importante. E eu tenho ainda clientes que eu costumo brincar que está no modelo de pensamento que é assim, isso é um pesadelo, uma hora eu vou acordar. Que é o pessoal que eu brinco que está esperando alguém a comunicar no Jornal das 8 que tudo acabou e que amanhã, segunda-feira, volta tudo ao normal. Então, eu ainda tenho muitos clientes que estão numa mentalidade ou numa prática de precisamos resistir até voltar a ser como era. E eu já tenho clientes que estão numa perspectiva que é, de fato, não vamos voltar e precisamos construir um novo modelo, né? Curiosamente, isso não tem a ver com o porte da empresa. Eu tenho clientes pequenos, médios, de grande porte, e eu tenho variações dessa mentalidade também, né? Então, eu diria que acho que uma parte considerável ainda está aguardando a ideia de voltar a ser como era, né? E ainda está nesse modelo. Outros, que acho que eu diria que é a minoria, com certeza, já estão numa lógica de reconstrução. Já estão num processo de vamos reconstruir, vamos tocar, vamos repensar isso, como o Wagner comentou hoje, mesmo eu estava conversando com um cliente na parte da manhã, ele não é de Ribeirão Preto, mas ele falou, olha, eu contratei uma pessoa aí, né? E aí ele é um profissional daí, seu cliente está sediado a 400 quilômetros daqui.
Então, ele já contratou uma pessoa daqui, já é nesse modelo mesmo de desmobilização, de descentralização, né? E aí ele já está trabalhando com esse modelo, mas ele é uma exceção dentro de um cenário, né? Ele não é a regra. A regra ainda está, eu ainda tenho situações de clientes nessa questão de dizer, olha, por quanto tempo você acha que as pessoas ainda vão ter que usar máscara? Olha, eu gostaria que fosse por mais uma semana, mas não depende da gente, né? Então, a gente tem um elemento aí bem desafiador. Eu acho que muitas empresas ainda não despertaram para essa reconstrução, não. Tá? Ainda estão com uma visão de modelo relacional ineficiente, né? Que eu costumo dizer é digitalizar os problemas das reuniões presenciais para o virtual, digitalizar a desconfiança, como o Wagner fez a provocação, né? Estão digitalizando a desconfiança, então eu tenho problemas com lideranças que falam para o abre aí o WhatsApp para eu ver o que você está fazendo, abre a câmera para eu ver se você está trabalhando, né? Então ele quer fazer o controle à distância da equipe, né? Porque internalizou, esse modelo é um modelo muito forte, né? Acho que esse talvez seja um grande desafio. Alex, eu acho que vale a pena você complementar aquele ponto que a gente conversou inicialmente da desconstrução ou do reparo cultural, que não acontece no estalar de dedos, né? Pegando esse gancho, Wagner, com a sua colocação, a gente conversou disso, né? A gente lida com pessoas, sabe que mudança de comportamento ela não acontece rapidamente, né? Infelizmente, nós estamos num país que culturalmente sofre pelas suas deficiências educacionais. Nós estamos diante de profissionais que têm um modelo de gestão e liderança altamente baseado no controle e na presença e na disponibilidade, né? E isso são elementos muito fortes, né? As pessoas ainda entendem que comunicação ele é um elemento de transmissão de informação e não de construção de vínculo. Então, isso tudo traz um desafio cultural muito grande, né? De criar essa colaboração, de trazer uma outra mentalidade para a gestão de negócio, para um negócio descentralizado, para um negócio cuja presença seja trazida para o conceito da eficiência. Então, por que precisamos estar juntos? E não vamos estar juntos, depois a gente pensa por que vai fazer isso, né? Acho que tem um ponto aí dificulta. Eu acho que esse processo de mudança cultural ele é longo, extenso, desafiador, mas uma oportunidade muito legal para aquilo que você comentou, Wagner. É a chance de ser estratégico, né? É a chance de efetivamente ter um papel estratégico nesse processo, né? Também me preocupo com os pontos que você citou. A gente pensa muito em remuneração por escopo, mas falta dado hoje no mercado. Os nossos modelos de pesquisa salarial, nossos modelos de remuneração é baseado no conceito hora trabalhada. Sim, de fato. E, então, assim, quando você fala em, eu quero fazer uma pesquisa salarial para definir como é que eu remunero por escopo, não tem nem parâmetro, né? A gente não tem parâmetro hoje sobre isso, né? Então, se eu quiser sair de um modelo de remuneração por hora para uma remuneração por escopo, como eu faço? Esses alguns clientes a gente já trabalhou alguns elementos que envolvem essa concepção de remuneração por escopo e ela é muito desafiadora, né? São alguns dos pontos que eu vejo. Não sei se respondi ao Munhoz, espero que sim. Inclusive, você colocou sobre remuneração e tem uma questão aqui para você, Wagner, justamente perguntando como devem ficar os processos de remuneração, né? Quais os impactos, né, deste momento nos programas e processos de remuneração, reconhecimento, recompensas nas empresas. Eu sei que você já falou até um pouco durante a sua fala, né? Mas você teria alguma coisa a complementar? Como é que você está vivenciando? As trocas que você tem feito com outros profissionais da sua área? Como é que estão vendo isso? Certo. Eu acho que, de fato, a gente já vinha numa provocação, mas ela ainda estava mais branda, digamos assim, no sentido de, será que hoje, quando a gente concede ou fornece, enfim, um pacote de remuneração total, incluindo salário fixo, benefícios, principalmente benefícios, etc., a gente precisa, de fato, a gente deve, de fato, fornecer o mesmo pacote para todas as pessoas, para todos
todos, não falo nem níveis dentro da organização, mas mesmo dentro de um mesmo nível, esse pacote ele tem que ser da mesma forma, né? E eu acho que esse cenário, o que vai dar uma chacoalhada nesse cenário é o seguinte, cada um tem a sua realidade e isso vai emergir mais, né? Eu acho que isso vai ficar mais visível. Talvez a gente ou a gente consiga olhar mais individualmente do que em grupo, ou pelo menos eu acho que essa é uma das mudanças que a gente deveria esperar. Então, acho que quando a gente fala de reconhecimento, recompensa, nesse pacote como um todo, eu acho que, se não for uma tendência, deveria ser um desejo, até meu como profissional da área, para que a gente talvez tivesse oportunidade de adequar esse pacote, esse pacote como um todo mesmo, falando de todos os componentes, de acordo com a necessidade mais de cada um, né? O quanto eu posso flexibilizar mais isso? Puxa, eu sou solteiro, eu prefiro ter um vale alimentação mais agressivo do que um plano de saúde top, ou a minha situação ela é o contrário, eu preciso disso do inverso. Então, quanto eu vou ter a capacidade enquanto RH, enquanto organização, eu acho que aí a gente começa a entrar numa linha de employer branding, a gente começa a falar de marca empregadora, né, de retenção, de engajamento, né, e por aí vai, N indicadores, mas eu acho que esse vai ser um dos grandes reflexos nesse mundo. Sabe? Entendo essa distância para a gente conseguir hoje, por exemplo, pensar nesse modelo mais por escopo, como bem colocado pelo Alex, mas eu não vejo como tão distante, talvez, eu conseguir pensar num modelo que eu pague pelas entregas. Porque aí eu não vou estar, talvez, somente comparando escopo, mas talvez eu vou estar comparando entregas, produtos entregáveis. Acho, de novo, reforço que eu acho que isso não está tão próximo, não está tão na mão, mas eu acho que a jornada para a gente descobrir essas respostas, ela vai ser muito valiosa, pode trazer grandes aprendizados nesse pilar aí de remuneração e recompensa. Espero ter respondido a pergunta. Incluindo os executivos, né? Porque tem algumas perguntas voltadas aqui para os executivos, mas eu acho que esse impacto será em toda a cadeia, né, da empresa, né? A cadeia, desde o executivo até o chão de fábrica, né? Executivos tem muito o quesito, desculpa, executivos tem muito o quesito de ter um componente de incentivo de longo prazo, né? Que muitas vezes aí é baseado na performance da empresa e, óbvio, a gente está vivendo aí um ano que isso não vai ser favorável, né? Então, quais são aí os ajustes e olhares que a gente vai ter que ter mais peculiares aí quando a gente pensa nesse público? Só me permite uma consideração sobre essa questão de remuneração do executivo, Leopoldina, e aí o Wagner trouxe. Claro. E aí, em relação a essa questão, muitos dos acordos com os quais eu já trabalhei, eles preveem situações de revisão de metas em cenários como esse. O que eu já tenho observado como uma tendência, né? Primeiro, o deslocamento de metas de alavancagem, de crescimento, para metas de eficiência. Então, essa é a primeira mudança. Então, os modelos de remuneração começam a olhar para lógicas de melhor eficiência do que necessariamente para crescimento ou taxas de crescimento. E muita repactuação, sim. Acho que se refere principalmente, porque assim, uma coisa que eu queria somar na fala do Wagner, eu não acho que a pandemia, ela transformou muito, tanto quanto as pessoas estão pensando. Ela acelerou algo que já estava em andamento. Ela acelerou muito rapidamente. Então, por exemplo, já se discutia que os modelos de remuneração de curto prazo para o executivo representavam risco para as organizações. Então, já começava a se pensar em modelos de mais longo prazo orientados à sustentabilidade. Já se discutia elementos de eficiência, já discutia remuneração por entrega. O que aconteceu é uma intensificação desse processo, né, em função do que está acontecendo. E agora a gente tem, na verdade, novos hiatos, né? novos fatores, que por exemplo, os que o Wagner citou.
Se eu tenho um trabalho remoto, a gente está acostumado a pensar culturalmente que identidade da organização é espaço físico. Né? Como é que eu estou na minha casa e eu me sinto parte da Votorantim sem nunca ter ido lá? Acho que essa é uma questão, eu acho muito desafiadora. Seja no momento da contratação, na hora que eu contrato uma pessoa para trabalhar na Votorantim, e ela vai trabalhar aqui de Ribeirão, na casa dela, mas ela nunca foi lá, como que eu faço, como eu construo uma identidade cultural com essa organização? Como é que eu mantenho minha marca, né, meu employer brand aí? Como é que eu construo essa identidade quando eu não tenho um elemento tangível tão importante quanto a presença física? Né? O quanto isso é importante do ponto de vista da pessoa dizer assim, essa é minha sala, ou esse é meu computador, essa é minha mesa, e são os meus colegas. Né? Então, eu acho que a pandemia trouxe esse cenário quando a gente pensa em distanciamento. Mas, eu vou criar um sentimento de pertencimento sem poder tocar ou sem poder ver. Exato. Isso mesmo. Acho que esse é um desafiozão. Desculpa, eu empolgo, perdão. Não, é tranquilo, eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, para trazer esses debates. Uma questão que veio aqui, falando, que até a gente conversou, né, sobre a saúde mental dos colaboradores, né? A gente sabe que as empresas já vinham com uma questão e uma preocupação com isso, porque a gente sabe que as empresas já vinham tendo alguns casos de crise de burnout, né? Síndrome de burnout nas empresas, mas com a pandemia e essas mudanças na forma de trabalho e trabalhar em casa, agora começando a retornar, como vocês estão sentindo esses impactos? Isso aumentou, melhorou? Como é que as empresas estão tratando a saúde mental dos colaboradores? E essa pandemia também ajudou as empresas a olharem mais para as pessoas como pessoas? E aí? Wagner, você ou eu primeiro? Quem vai? Pode ir, Alex, vai lá. Não, eu acho que do ponto de vista de olhar para as pessoas, né, eu acho que a gente ainda está bem carente de desenvolver empatia e tolerância nas organizações. Acho que esse é uma bandeira e um trabalho importante a ser conduzido ainda. Porém, eu acho que de alguma forma as organizações tiveram que lidar com esse elemento das relações de trabalho e das relações interpessoais de forma mais concreta. Agora, quando a gente pensa em saúde mental, né, eu falo que pensar na saúde mental do seu colaborador já de 1990 para cá já não era diferencial, era essencial, né? O Wagner trouxe uma questão que eu acho muito importante, que é a questão da relação em produtividade, insegurança, engajamento, né, identidade da organização. Acho que são elementos que, se a empresa não entender que, quando a gente pensa que, né, aí como psicólogo, a gente diz que as pessoas transbordam o que elas têm dentro, se o cara estiver mal, ele vai, né, já vi muitas situações, tenho vivenciado algumas com clientes também, né, de gestores que estão à beira de colapsos, fazendo absurdos nas suas equipes, né? Cometendo erros absurdos, né? Eu tive uma situação, não posso dar detalhes por questões éticas, mas de um gestor que estava utilizando esse processo da pandemia agora como um elemento de constrangimento e pressão sobre a equipe. Né? O discurso que ele estava começando com a equipe é o seguinte: vocês estão vendo que a empresa vai cortar um monte de gente, então acho bom vocês acelerarem. Então, assim, quando você começa a construir esse processo, essa mentalidade de agressão, né, eu falo que a empresa só tem a perder. Nós temos um grande aspecto, um grande desafio como profissionais na área de recursos humanos, que é implantar uma cultura de cuidado nas empresas. As empresas muitas delas não estão acostumadas a cuidar das pessoas e ter o cuidado como um elemento da sua cultura. Tá? Agora, os gestores têm... A gente ainda tem muito que trabalhar para essa questão da saúde mental, inclusive nos níveis mais elevados da organização, né? Porque é muito difícil você ver um diretor ou um gestor, né, entender que ele realmente precisa de um processo terapêutico, por exemplo. Uhum.
né? De que ele precisa buscar ajuda, de que ele, por exemplo, lidou em alguma situação com elementos de risco de vida agora, com questões do Covid. Então, assim, eu acho que a gente está no começo desse processo. Parece que mexeu com a água, mas eu ainda não sei o quanto vai emergir daí uma real cultura de cuidado. Eu ainda acho que é cedo para afirmar que as empresas estão mais cuidadosas. Eu diria que elas estão mais preocupadas, mas não mais cuidadosas, na minha visão. Exato, esse é o ponto. Oi, Wagner, só deixa eu complementar rapidamente. Isso, eu vou te pedir que a gente está no final e eu preciso fazer... talvez a gente caia e você não consiga concluir e eu preciso fazer um encerramento, tá bom? Tá bom. Não, mas é muito rápido. Eu acho que é só a questão aí de fato, acho que nem tudo mudou. Acho que o recado para mim em relação à saúde mental é aquela frasezinha, né, aquele parafraseado do walk the talk. É a gente fazer aquilo que a gente prega. Então não adianta eu colocar ou investir em saúde mental, medicina, etc e tal, se eu estou deixando os meus empregados em síndrome de burnout. Né? Como veio exatamente na sua pesquisa. Então, acho que a gente tem que saber como reside isso. A gente tem que saber como é que a gente tempera isso, né? Para que a gente tenha aí uma prática alinhada ao discurso bonito, né? Ao post bonito do LinkedIn. Uhum. É isso. Nossa, como eu falei, o conteúdo, né, que vocês trouxeram, realmente dá margem para muito mais, né? E eu quero agradecer muito a participação sua, Alex, de você, Wagner, que contribuíram muito. Eu sei que a gente não conseguiu responder a todas as perguntas, todas as questões que chegaram, foram muitas, e a gente sabe que é um tema que rende muito debate, né? Mas eu acho que o grande ganho é o compartilhamento que se passou a ter nesse momento, né? Principalmente entre os RHs da região, certo? Então, aproveitamos aqui para estender o agradecimento aos nossos patrocinadores de gestão, a Scaffold, a Consiga Mais, a Lee Harrison, a AC Camargo Cancer Center, a Propay e a Universo Gestão de Saúde. O vídeo desse encontro, ele estará disponível no canal do YouTube da BRH. Então, quem quiser rever ou quiser compartilhar depois com outras pessoas, estará disponível no canal do YouTube da BRH. E deixo aqui um convite especial aos que ainda não conhecem a BRH e as suas regionais, saber mais sobre o nosso conteúdo e serviços através do universo do RH, através do site da BRH, tá? O nosso próximo webinar será amanhã às 10 horas, com o tema Carreira Pós-Pandemia. Eu acho extremamente relevante. Então, as inscrições são gratuitas e vocês podem se inscrever no link através do site da BRH. Então, assim, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, de compartilharmos todo esse conteúdo. Quem quiser depois que a gente passe o contato para que vocês possam estar conversando, né? Quantas pessoas aqui que colocaram, né? Então, quem tiver outras perguntas e quiserem mandar depois para a gente, pode compartilhar no telefone 14 996 330422, que é da diretoria da BRH, e a gente passa depois para o Alex e para o Wagner, para depois eles estarem dando um retorno sobre o que foi colocado aqui, tá bom? Muito obrigada a todos e pela participação de todos aqui. Obrigado, Wagner, prazer. Valeu, muito obrigado, gente. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.